acontece muito de gente chegar com pseudo-profecias, pseudo-revelações para mim. Vou falar uma coisa que dá uma chave para vocês. Quem quer saber quando a palavra é de Deus ou não é? Uma chave. Essa aí é boa, essa chave. É. Porque, pegando esse gancho, tem pessoas feridas. Eu conheço pessoas que foi ferida porque recebeu uma palavra profética igual de uma família que, o seu pai vai viver, Deus fala isso, que vai ter isso, e aí depois morre. E vários motivos de gente ferida por falsa... Profetadas, né? Pois é, vamos lá. Agora há pouco eu falei a respeito da identidade, do código de comunicação individual entre você e Deus. Todo mundo tem isso. Algo específico. A forma que Deus fala com você não é igual à forma que Ele fala comigo. É diferente. No final, o resultado vai ser o mesmo. Mas a forma como a gente se comunica é diferente. Quando eu aprendi isso, eu comecei a criar um código entre eu e Deus. Senhor, toda vez que o Senhor for falar comigo, isso tem que estar no meio da comunicação. Entre eu e o Espírito Santo. Por isso eu sei quando é Ele falando e quando não é. Você acha que o diabo não fala no ouvido dos profetas? A palavra, e eu digo uma coisa para você, vou te falar uma coisa aqui que vai doer, vai mexer a galera aí. E pelo menos digita aí, aleluia. Você sabia que pelo menos 80% das pessoas que estão em cima do altar falando em nome de Deus, que Deus mandou falar, não é Deus falando? Mas é... 80%? 80% é um número altíssimo. Não é Deus falando. Mas é o capeta. Sabia disso? E tem Bíblia para falar. A palavra de Deus diz que o diabo chegou diante do Senhor e falou assim: eu serei espírito de mentira na boca dos teus profetas. Entendeu? Às vezes chega o profeta, e eu estou falando do profeta de verdade, o cara que tem os sentidos abertos. Tem os sentidos abertos. Recebe uma informação do plano espiritual. Fala, a informação é genuína, mas quem deu aquela informação não foi Deus. Foi o diabo. Entendeu? Entendi, mas só para deixar claro. Um homem de Deus, não aquele que está errado, pecando, adulterando. Não, ele não é. Um homem correto de Deus, que tem temor de Deus, às vezes pode receber mensagem pensando que é de Deus, ele pensa que é de Deus e foi um maligno. Exatamente, e pensa que foi um maligno. Exatamente. Ele é e é um homem, às vezes um homem de Deus, de oração e tal, tudo. Mas por quê? Por duas coisas. Não desenvolveu intimidade com o Senhor. Não desenvolveu intimidade profunda. Estou falando nível profundo. Segundo, não buscou pelo discernimento de espírito para identificar de onde veio. Ah, mas eu sou homem de Deus. O diabo não vem falar comigo. É mesmo? A Bíblia diz que o diabo chegou junto com os anjos diante de Deus. Deus olha e fala assim: o que você está fazendo aqui? Da onde você vem? Quem é seu nome? O que você quer? Aí ele fala: eu vim da terra e de rodear ela, tal. Deus fala assim: você viu o meu servo Jó? Deus ainda troca uma ideia com o diabo. Então quem é você que acha que não pode acontecer? Todo mundo passa por isso até você aprender a desenvolver intimidade com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, quando o Senhor desenvolve intimidade com uma pessoa a um nível profundo, uma outra pessoa pode mandar. Por exemplo, eu tenho minha esposa. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Eu tava aí e meu filho, a gente foi ministrar numa igreja, quando saiu da igreja, eu falei assim: filho, ele falou, bora comer, pai. Eu falei, não, nós vamos comer em casa, a mamãe tá esperando a gente pra jantar. Aí ele falou, não vou não. Aí ele, enquanto eu tava conversando com o pessoal, meu filho pegou meu celular, mandou uma mensagem pra minha esposa falando assim: amor, nós vamos jantar por aqui, tá? Que o Cris tá com muita fome. Ele falou desse jeito. Minha esposa ouviu
E rapidamente ela respondeu, tá bom, meu amor, sem problema. Tchau, beijo. Passou 1 minuto, ela mandou outro áudio. Não é meu amor que tá falando, não é Ricardo que tá falando. Quem tá falando aí? Quem tá falando, tentando inventar, imitar a voz dele? Aí que eu peguei, que eu fui ver, aí a gente deu muita risada. Se você ouvisse o meu filho falando naquele áudio, a voz estava igual, ele imitou a minha voz. Mas quando chegou lá, ela percebeu que não era eu. Entende? A intimidade, ainda que o inimigo vai tentar imitar a voz do Senhor, ele não vai conseguir por causa da intimidade que foi desenvolvida. E aí, quando eu falo a respeito do código único de comunicação entre você e Deus, e entre você e o Espírito Santo, é colocar isso. Deus, toda vez que o Senhor vier falar comigo, faça isso, para não ter erro. É como uma senha secreta. Não tem erro. Aí o que acontece? Toda vez que vem uma palavra, isso, eu fico ouvindo. Aí, na hora que vem a palavra, o Espírito Santo já fala, sou eu. Não sou eu. Já vem o código de comunicação secreta entre eu e o Espírito Santo. Eu já sei quando é o Espírito Santo falando e quando não é. Já sei. E aí, o que eu faço? Já sabendo que aquela palavra que veio que não é de Deus, ou se não for de Deus, o que eu faço? Eu, como mentor e como pastor, a minha função é conduzir e ensinar as pessoas. Não é maltratar ninguém. Primeira coisa que eu faço, assim, irmão, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero comigo. Isso que você está falando foi você que recebeu, você que pegou no plano espiritual, porque existe a diferença entre a informação que você pega no plano espiritual, a informação que Deus te deu e a informação que o diabo te deu. Sabia a diferença? Que existe 3 coisas diferentes? Pois é. Existem 3 coisas diferentes. A informação que você pega no plano espiritual, a informação que Deus te deu, te contou para você fazer alguma coisa, e a informação que o diabo te dá. Aí eu pergunto para a pessoa, irmão, seja sincero, essa informação que você está me passando agora, essa palavra, foi uma informação que você pegou no plano espiritual? Foi Deus que te falou? Ou o quê? Eu espero a pessoa falar. Aí a pessoa vem e geralmente fala, não, foi Deus. Porque quando isso acontece, não é que a pessoa é ruim. Não é que a pessoa é do diabo, que a pessoa é pecadora, que a pessoa está tentando enganar. Não é, não. Ela também está se movendo inconsciente. Ou melhor, ela está se movendo inocente. Ela não sabe que ela está se movendo debaixo do poder do diabo. Quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa, pastor? O senhor já passou alguma rebelião na sua igreja? Já passei não grande, mas alguns rebeldes, né? Mas não uma rebelião de dividir pessoas. Nunca passou? Não, de sair pessoas, um grupo, mas de pessoas problemáticas, às vezes sair, a família, mas... Isso aí não é rebelião, isso é só rebeldia. Existe a diferença em rebelião e rebeldia. A rebelião de dividir igreja, de sair turma, nunca passei. Pois é. Graças a Deus. Pega os pastores e você vai ver se isso não acontece. Como é que funciona a rebelião? Uma pessoa, ela começa a se mover profeticamente, revela, dá palavra, não sei o quê, e tudo que ela está falando é verdade. Aconteceu com a vida da pessoa. Por que isso aconteceu? É o inimigo usando aquela pessoa para dizer, Deus está com ela, para que ela tenha autoridade naquele lugar, para depois ela causar um racha naquela igreja e levar metade da igreja embora. É assim que funciona. E quem é que está usando aquela pessoa? É Deus? Não é. É o diabo que está falando. Tá entendendo? Mas se você for conversar com ela, ela jura que ela está sendo usada pelo Espírito Santo. Porque ela diz, não, mas é o Espírito Santo está me falando. É verdade, é o Espírito Santo. Nem ela sabe que ela está debaixo de influência de demônios. Ela não sabe. Tá entendendo o que eu estou falando? Então é muito sério. Então, quando você estiver no teu período de oração, comece a estabelecer uma comunicação individual com o Senhor. Dizer, Senhor, um código secreto, seja lá o que for, coloca alguma coisa, uma cosquinha no nariz. E aí toda vez vai acontecer isso. Você já recebeu uma palavra de alguém falando assim, Deus está me dizendo.
Não, não vou falar isso. Não pode falar. Não, já o senhor falou assim, silêncio. Isso aí fica para um próximo momento. Um próximo Mas eu vou